de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Supervisão. CD 1. MP3. Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Endereço: Avenida Pedro Teixeira, número 2565. Sambódromo, Dom Pedro, Manaus, Amazonas, CEP 69040-000. Fone. Fax 09233340588. E-mail: braille@culturaamazonas.am.gov.br. A luz através dos dedos. Livro. Supervisão. Do sonho à ação. Uma prática em transformação. Autora: Mary Rangel. Supervisão. CD 2. Apresentação. Os elementos refletidos neste texto, embora pensados com referência a circunstâncias brasileiras, trazem subsídios conceituais e práticos ao estudo de questões que clarificam os horizontes da competência pedagógica escolar, da supervisão. Palavras-chave: supervisão, sonho, transformação, escola. Eu tenho um sonho. De um dia esta nação se erguerá para aplicar na prática o verdadeiro significado de sua fé. Nós acreditamos que essa verdade é auto-evidente, que todos os homens foram criados iguais. Martin King, 1963. Quando se trata de supervisão, há muito que falar na perspectiva de sonho, transformação, ação. Nesse muito, selecionam-se alguns aspectos pontuais, hoje. No sonho, o ideal, a utopia, o que se deseja, imagina, espera. Na transformação, o que se revê e atualiza, o que se transpõe, do sonho a fatos da realidade. Na ação, o que efetivamente se faz, na supervisão da escola, na praxis que desafia, que se busca entender e realizar, constituindo-se em objeto tanto do cotidiano do trabalho, quanto do cotidiano da formação, de modo a superar a resistente, a teimosa diferença e distância entre o falar do discurso teórico e circunstâncias concretas do fazer. Por isso, é preciso falar e fazer o sonho, a transformação, a ação.
Os elementos refletidos neste texto, embora pensados com referência a circunstâncias brasileiras, trazem subsídios conceituais e práticos ao estudo de questões que clarificam os horizontes da competência pedagógica escolar, da supervisão. Na percepção desses horizontes, inicia-se, então, pelo sonho. Supervisão. CD 3. Índice. Capítulo 1. O sonho. Capítulo 2. Transformação e ação. Capítulo 3. O meio ambiente. Capítulo 4. A supervisão dos programas. Capítulo 5. A supervisão da escolha de livros didáticos. Capítulo 6. Supervisão do planejamento de ensino. Capítulo 7. A supervisão dos métodos de ensino. Capítulo 8. Supervisão da recuperação. Capítulo 9. Supervisão e projetos. Capítulo 10. Supervisão e pesquisa. Supervisão. CD 4. Capítulo 1. O sonho. No sonho, há muito simbolismo, há muito de imagens que trazem os fatos e sentimentos impressos no inconsciente, talvez porque pressionados ou oprimidos pelo que se vive, na sua intensidade, naquilo que anima e gratifica ou frustra e deprime. Quando se sonha, traduz-se o que se quer, o que se gostaria, o que se idealiza, mas também o que toca a sensibilidade, o que tensiona, o que se esconde, o que se põe mais fundo, sem a ousadia de aflorar, enfim, o que se concebe, embora nem sempre encontre respaldo nas condições do real. Com essas reflexões gerais sobre o sonho, chega-se à supervisão, situando-a no âmbito pedagógico da escola, do currículo, do processo de ensino. Aprendizagem. Assim, no Brasil, o sonho, na supervisão pedagógica escolar, tem uma trajetória histórica. A título exemplificativo e sem pretender periodizações, situa-se nas últimas 4 décadas, numa perspectiva ampla, o modo como se tem concebido a supervisão no sonho e na proposta de transformação. Nos anos 60 e 70, concebe-se a supervisão como especialidade pedagógica, a qual incumbe garantir a efetividade e eficiência dos meios e eficácia dos resultados do trabalho didático-pedagógico na escola. E sonha-se com a supervisão que acompanha, controla, avalia, direciona as atividades da escola, evitando desvios na direção do seu sucesso. Nessa concepção, as habilidades do supervisor se definem e se realçam. O supervisor, então, será aquele capaz de pensar e agir, com inteligência, equilíbrio, liderança, autoridade, dominando conhecimentos técnicos e de relações humanas. Esse especialista tem no currículo e no processo didático seus objetos de controle de qualidade. Valoriza-se, portanto, o supervisor neste sonho da escola ideal. Comprime-se, no fundo do inconsciente, o contexto desigual, conflituoso, da sociedade sem escolas e sem cidadania para todos. Assim, pode-se falar no sonho tecnicista da supervisão, entendendo-se o tecnicismo como a compreensão e o uso descontextualizados da técnica, ou seja, dos recursos ou meios da competência no trabalho. Nesse sentido, oferecem-se argumentos à crítica que denuncia a alienação e define a escola como lugar social que reflete e reflui a hegemonia, a elitização, a seletividade, a discriminação, o preconceito, o estigma da exclusão, em curso na sociedade. Os problemas sociais reprimidos avolumam-se de tal forma que transbordam do sonho à realidade, provocando, nos anos 80, um movimento de transformação. Volta-se a sonhar. Porque o sonho é o espaço do inconsciente no qual se radicalizam, mergulham-se nas suas raízes, as concepções, imagens, expectativas. E nesse sonho dos anos 80, espera-se extirpar, extinguir, da formação à ação, a existência do supervisor.
Como especialista, este supervisor estaria usando a técnica sem contexto, num tipo de setorização que divide, desagrega, enfraquece a escola no seu interior. E na relação com o seu entorno, com a conjuntura que o cerca, submetendo às regras de interesses da política socioeconômica. Transformar é então, revolver, revolucionar o sistema educacional é sociopolítico. Do sonhar ao transformar. Há uma distância. Por isso essa revolução, no que concerne ao supervisor, não transforma ou reelabora, mas involui, regride, rechaça o conceito, o papel, a existência desse especialista. Isso porque, na complexão da análise do capitalismo e seus desdobramentos, entende-se que a especialidade isola, desarticula, setoriza e sectariza os serviços e atividades escolares, desconectando-as entre si com a problemática social. Nesta revolução de ideias, de conceitos, visando-se o social e, nele, o pedagógico, revolve-se a base da estrutura escolar, arrancando-se do terreno que as sustenta as sementes das especialidades pedagógicas, como a supervisão e a orientação educacional, deterioradas pelas ideias parasitárias do capitalismo. Em terreno limpo e fértil, serão, então, lançadas as sementes de uma educação geral, crítica e política. Este é o sonho. Desse modo, nos anos 80, a supervisão, o especialista e sua especialidade são excluídos do sonho, da transformação e da ação que é proposta no discurso e é executada em algumas práticas, a exemplo do Estado do Rio de Janeiro, que promove a exclusão dos supervisores dos Centros Integrados de Educação Pública. CIEPs. Nessa mesma década, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro reformula seu curso de pedagogia, retirando a formação do supervisor, que se transpõe para a especialização, oferecida na dependência de haver candidatos para esse nível complementar de estudos. Procura-se, portanto, transformar o sonho em realidade, mas a realidade não acolhe, e contradiz, a proposta sonhada. Em pesquisa realizada nas escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro, emergem as impressões de professores e diretores sobre a ausência do supervisor. A realidade, embora não se possa alcançá-la totalmente, oferece respostas significativas para essa ausência. Nessas respostas, duas situações se destacam. A primeira fala de um especialista supervisor que não está na escola, mas de uma função supervisora que permanece, embora exercida, de modo precário, por professores. A segunda fala da necessidade de um professor que, especificamente, trate dos serviços do supervisor e esteja preparado para esses serviços. Na segunda resposta, expressa-se, portanto, claramente, a necessidade da supervisão e, em manifestações dos sujeitos da pesquisa, um sentimento explícito de falta do profissional especificamente habilitado para a função. Esse sentimento é credenciado pela experiência desses sujeitos, capazes de estabelecer comparações da organização e implementação do trabalho pedagógico, com e sem a atuação deste especialista. Desse modo, vários equívocos se revelam na distância entre o sonho de extinção do especialista, seus argumentos ideológicos e a realidade da sua ausência nas escolas. Desmistifica-se, então, o simbolismo da especialidade como algo que se contrapõe a uma educação crítico-social, politicamente comprometida, vinculada a uma formação generalista. Nesse aspecto, os fatos da realidade informam que, a par de elementos básicos, gerais, comuns, importantes para os fundamentos do trabalho, as especializações existem, uma vez que o conhecimento, na rapidez com que evolui na sociedade tecnológica, e seus recursos de pesquisa, toma-se cada vez mais aprofundado, detalhado por especificações teóricas e circunstâncias, causas, efeitos, da prática, na qual esse conhecimento tem a sua origem e a sua finalidade. Vale, então, retomar um pensamento sobre quem é especialista em educação.
No caso do especialista em educação, é interessante observar que essa condição não se aplica apenas a quem exerce funções como a de administração, orientação educacional ou supervisão. Na verdade, são também especialistas, no sentido de quem domina, especificamente, uma determinada área de conhecimento e trabalho. Os professores, de modo geral, no âmbito de seus conteúdos específicos. Rangel, 1998. Assim, do ponto de vista epistemológico, a base, a fundamentação geral, sustenta e encaminha as especificidades do saber e da ação, seja no seu processo elaborativo, seja no produto desse processo, seja na sua aplicação social. Falando apenas no âmbito do magistério, constata-se que o professor é especialista sem deixar de ser educador. É especialista no seu segmento escolar e na sua disciplina. A formação e a ação têm suas âncoras filosóficas, históricas, sociológicas, psicológicas e suas especificidades. Desfaz-se, então, o equívoco de que só a supervisão atribui-se à categoria de especialidade pedagógica e, mais ainda, que essa especialidade é responsável pela divisão desagregadora do trabalho. Ao contrário, uma das mais relevantes atividades supervisoras, das que mais a identifica e define, é a coordenação, ou seja, a organização comum do trabalho. Na especificidade da ação supervisora, destaca-se a integração das disciplinas, a ênfase nos seus elos articulares, seja em nível de cada série ou segmento escolar, seja em nível sequencial, de uma mesma disciplina, nas diversas séries, seja, ainda, no alinhamento dos diversos setores da escola, que se afinam pelo mesmo tom sonorizado pela natureza, pela finalidade educativa do seu fazer. Desfeitos os equívocos, chega-se aos anos 90 no seu sonho, na transformação, na ação supervisora. No sonho, desenha-se o supervisor competente, entendendo-se que a competência é, em si, um compromisso com o público, com o social e, portanto, com o político, com a sua etimologia na polis, cidade, coletividade. E o interesse coletivo opõe-se ao interesse individualizado, na educação e no seu serviço supervisor. Na motivação deste sonho, energiza-se a força transformadora que começa por ressignificar a supervisão. Ressignificar a supervisão tem dois sentidos: o de reconceituá-la e o de revalorizar a sua formação e ação, reconhecendo seus aspectos gerais, básicos e sua especificidade. Da transformação à ação, características dos anos 90, concretamente, a praxis supervisora na escola, seu conceito, fundamentos, objeto e processo. Supervisão. CD. 5. Capítulo 2. Transformação e ação. Ao ressignificar e revalorizar a supervisão, reconceitua-se, de modo a compreendê-la na sua ação de natureza educativa e, portanto, sociopedagógica, no campo didático e curricular do seu trabalho, no seu encaminhamento coordenador. A ação supervisora. Pensar a ação supervisora é também pensar a maneira como se intitula, pois o nome é, essencialmente, uma identificação, uma atribuição de identidade. Retomando-se a trajetória dessa análise desde o final dos anos 80. Rangel, 1988, observa-se que persiste não um nome, mas uma nomenclatura, ou seja, um vocabulário, um conjunto de termos com que se mantém. Até final dos anos 90, os diversos modos, variáveis nos estados e nas escolas, de designar a ação do supervisor. Incluem-se nessa terminologia as expressões supervisão, supervisão educacional, supervisão escolar, supervisão pedagógica, orientação pedagógica, coordenação, coordenação pedagógica, coordenação de turno, coordenação de área ou disciplina. Tomando-se como critério a designação nominal.
pensando em relação às atividades do supervisor que participa da equipe docente da escola. É possível, sem discriminar as demais designações, eleger a supervisão pedagógica pelo critério de equilíbrio entre a abrangência e a especificidade da ação. É interessante analisar não só esta designação, como as demais que compõem a terminologia, com atenção para perceber, no significado do nome, o significante da função. Observa-se, portanto, a importância de que o nome seja, também, objeto de estudo, de pesquisa. Ao construir o nome como objeto de pesquisa, compreendendo-o como representação de um campo de conhecimento e práticas, pode-se, inclusive, obter informações que, entre outras, auxiliem a construir uma epistemologia da supervisão. Com esse propósito de análise, inicia-se pelo nome supervisão. Na supervisão, o prefixo super une-se à visão, para designar o ato de ver o geral, que se constitui pela articulação das atividades específicas da escola. Para possibilitar a visão geral, ampla, é preciso ver sobre. E é este o sentido de super, superior, não em termos de hierarquia, mas em termos de perspectiva, de ângulo de visão, para que o supervisor possa olhar o conjunto de elementos e seus elos articuladores. Supervisão educacional situa, mais amplamente, no que diz respeito às questões e serviços da educação, a ação supervisora. O educacional, portanto, extrapola as atividades da escola para alcançar, em nível macro, os aspectos estruturais, sistêmicos, da educação. Ressalvando-se que todo serviço pedagógico é educativo, a supervisão educacional traz, em si, uma conotação abrangente, que envolve os serviços das instâncias intermediárias e centrais do sistema e da política da educação. Supervisão escolar supõe a supervisão da escola nos serviços administrativos, de funcionamento geral, como também os pedagógicos. Nesse sentido, observam-se ações semelhantes às de direção, gestoras, ficando, portanto, pouco identificada a especificidade da função com referência ao ensino. Orientação pedagógica designa, parcialmente, uma das atividades supervisoras. A orientação que se faz pelo estudo, do supervisor, dos docentes, dos setores especializados, propicia a reflexão teórica sobre a prática e as trocas de experiências, a observação e análise de problemas e soluções comuns, acompanhamento, leitura e debate de estudos e pesquisas sobre a prática pedagógica. A orientação é procedimento natural, consequente ao olhar sobre, com atenção a perceber e estimular o aproveitamento dos elos articuladores das atividades pedagógicas. Coordenação é também designativo que se atribui a uma das condutas supervisoras. Coordenar é organizar em comum, é prever e prover momentos de integração do trabalho entre as diversas disciplinas, numa mesma série, e na mesma disciplina, em todas as séries, aplicando-se a diferentes atividades, a exemplo da avaliação e elaboração de programas, de planos de curso, da seleção de livros didáticos, da identificação de problemas que se manifestam no cotidiano do trabalho, solicitando estudo e definição de critérios que fundamentem soluções. Coordenação de turno refere-se à organização em comum das atividades de cada turno escolar, englobando, portanto, não só as de caráter pedagógico, como as de caráter administrativo. Logo, a coordenação de turno é designativo que extrapola a especificidade da supervisão pedagógica, que tem o ensino, aprendizagem o seu objeto. Coordenação diária ou disciplina é função que se realiza em várias escolas, no interesse das articulações possíveis, do aproveitamento dos elos integradores de conteúdos e métodos de ensino no âmbito de determinada disciplina ou área de estudo. Pelo seu alcance, essa função pode ser coexistente, mas não substitutiva da supervisão pedagógica.
Supervisão pedagógica refere-se à abrangência da função, cujo olhar sobre o pedagógico oferece condições de coordenação e orientação. A coordenação implica criar e estimular oportunidade de organização comum e de integração do trabalho em todas as suas etapas. A orientação implica criar e estimular oportunidades de estudo coletivo, para análise da prática em suas questões e em seus fundamentos teóricos, em seus problemas e possíveis soluções, que se trocam e se aproximam nos relatos de experiências. O qualificativo pedagógico tem, como significante, o estudo da prática educativa, o que reforça o estudo como núcleo da orientação supervisora. Quando se incorpora a supervisão pedagógica, a integração do trabalho em todas as suas etapas, assim como a transformação da prática em praxis, por meio do estudo fundamentado, é importante, então, clarificar o objeto da ação supervisora. O objeto da ação supervisora, sua especificidade e abrangência, sua coordenação e orientação. O objeto específico da supervisão escolar em nível de escola é o processo de ensino-aprendizagem. A abrangência desse processo inclui currículo, programas, planejamento, avaliação, métodos de ensino e recuperação, sobre os quais se observam os procedimentos de coordenação, com finalidade integradora, e orientação, nucleada no estudo, nas trocas, no significado da praxis. No interesse de uma aproximação do processo de ensino-aprendizagem, objeto da ação supervisora. Em alguns dos seus elementos, inicia-se pelo currículo. A supervisão do currículo. O currículo da escola básica, ensino fundamental e médio, tem parâmetros legais, reformulados no final dos anos 90, e pedagógicos. Os parâmetros legais do currículo do ensino fundamental encontram na Resolução N2/98 do Conselho Nacional de Educação, CNE, uma de suas principais referências normativas. Nessa resolução observam-se, de modo especial, os temas da vida cidadã, numa perspectiva de contextualização e interdisciplinaridade, que são princípios da nova proposta curricular. Tratando-se da praxis supervisora e seus procedimentos de coordenação, com o sentido de promover a integração de estudos e práticas, esses temas, como elos articulares, tornam-se particularmente relevantes. Essa relevância se potencializa porque os temas, centrados na cidadania, suscitam a análise de valores e, mais amplamente, da axiologia do currículo. Desse modo, é interessante inicialmente ler os termos da Resolução nº 2, de 7 de abril de 1998, do Conselho Nacional de Educação, focalizando, de modo particular, o inciso IV, a linha A. Em todas as escolas deverá ser garantida a igualdade de acesso para alunos a uma base nacional comum, de maneira a legitimar a unidade e a qualidade da ação pedagógica na diversidade nacional. A base comum nacional e sua parte diversificada deverão integrar-se em torno de paradigma curricular que visa estabelecer a relação entre a educação fundamental e a vida cidadã, através da articulação entre vários dos seus aspectos como 1. A saúde 2. A sexualidade 3. A vida familiar e social 4. O meio ambiente 5. O trabalho 6. A ciência e a tecnologia 7. A cultura 8. As linguagens. Assim, menos por uma questão normativa. Embora as normas sejam referências à ordem, ou seja, à organização das ações e relações, e mais pelo significado educativo, portanto, valorativo do conhecimento, é preciso considerar, no conceito e na prática, os temas da vida cidadã. E para coordenar atividades de estudo e de integração do currículo, é necessário que o supervisor tenha clareza dos valores inerentes a cada tema. Na atenção ao vínculo entre conhecimento, substância do currículo,
e valores do bem público apresenta-se também ao supervisor um dos aspectos da dimensão política do seu trabalho, no intuito de oferecer subsídios à análise de valores. Objeto da supervisão do currículo. Oferecem-se, para análise, no próximo segmento, algumas questões suscitadas pelos temas da vida cidadã. A questão dos valores no estudo e integração do currículo. Subsídios à ação supervisora sem a pretensão de esgotar, mas apenas para sinalizar valores inerentes aos temas da vida cidadã, submetendo-os à análise dos supervisores, abordam-se algumas questões, observando-se sobretudo que, embora didaticamente tratadas em segmentos neste texto, são concretamente ligadas e interinfluentes na vida. Saúde. A vida cidadã. Resolução número 2/98 do CNE. Tem direitos e deveres em relação à saúde. Em nível de Estado, é dever garantir a saúde pública, seja em condições de infraestrutura urbana e rural, saneamento, água, esgoto, higiene, segurança, seja em ações preventivas, orientações, vacinas, controle de qualidade de medicamentos, seja em atendimento médico hospitalar. Em nível de participação pessoal e social, cada brasileiro tem responsabilidade com o coletivo do qual participa, tanto quanto com a consciência e reivindicação de seus direitos. Os valores relativos à saúde, física, mental, emocional, relacionam-se a valores éticos, morais, espirituais. Esses valores são fontes e forças da conscientização sobre o que significa a saúde do ser humano e da sociedade que por ele é construída. Sexualidade, ética, moral e saúde estão no entendimento sério e responsável da sexualidade. Na análise responsável e saudável da sexualidade inclui-se o estudo das características biopsicossociológicas de cada faixa etária e seu desenvolvimento. Assim, o sexo tem uma abordagem ampla, pois muitos são os fatores orgânicos, psicológicos, existenciais a serem contemplados na integralidade do ser humano. Amplo também é o entendimento dos cuidados preventivos de doenças sexualmente transmissíveis, pois só alcançam sua dimensão de valor nos parâmetros de conduta da pessoa, da família, da sociedade. A sexualidade tem a ver com o conhecimento do corpo, do emocional, do afetivo e das relações humanas e sociais. É tema fundamental da vida e, portanto, da escola, da educação, da sociedade, da família. A vida familiar e social. Com todos os avanços do pensamento sociológico, não se superou um conceito básico, o da família como base da formação social. A vida familiar reflete na vida social, o que significa dizer que a situação, força ou fragilidade, da família reflete no fortalecimento ou fragilização do corpo social. Na medida em que a família se fortalece e se dignifica, a sociedade, consequentemente, se toma mais forte ou mais digna. Por isso, garantir à família a qualidade de vida, as condições de viver com dignidade, é dever do Estado, e direito e dever de cidadania. Na família encontram-se sentimentos, ideais, paradigmas, experiências, exemplos que formam os jovens. E prosseguem nas famílias que por eles serão constituídas. Ainda com relação ao direito à dignidade e à qualidade de vida, é preciso considerar aquelas crianças e jovens a quem por várias circunstâncias, destacando-se aquelas decorrentes das desigualdades socioeconômicas, são negados os laços de família. Entretanto, esses laços poderão ser estendidos, o que significa dizer que outras famílias poderão acolhê-los. Desse modo, os limites do conceito de família e do significado de pais podem ir além dos biológicos. Ampliando-se esses limites, ampliam-se também o conceito e a contribuição social da família. O ser humano não é segmentado na sua constituição e formação. Ambas se realizam íntegras.
e integradas na saúde, no trabalho, na ética, na espiritualidade, no desenvolvimento cognitivo e emocional. Por todas essas perspectivas de formação, é necessário que se valorizem e preservem as condições de inserção do ser humano na sociedade, na família, no meio ambiente. Supervisão. CD 6. Capítulo 3. O meio ambiente. No pensamento de João Paulo II, 1997, encontra-se uma definição apropriada do meio ambiente. A arquitetura, de Deus e dos homens. O homem é societário do seu meio, isto é, integra-o, beneficia-se dele e lhe dá benefícios. Assim como na vida familiar, as condições do meio ambiente também repercutem na vida humana. Quando o homem preserva e constrói o meio, ele preserva e constrói a sua própria vida. O ar, a água, os seres vivos, vegetais ou animais, são consorciados, ou seja, unidos associativamente. Reafirma-se essa premissa no interesse de frisar que no entorno do ser humano estão condições e fatores que lhe são vitais ou, ao contrário, podem destruí-lo. Por isso, o meio ambiente é objeto de estudo, de mobilização social, de vontade e ação políticas, de compromisso e responsabilidade coletiva. Com a defesa da vida, o ecossistema e nele, a biodiversidade e a ecosfera da Terra são focos do estudo e das ações em favor da ecologia, enquanto termo que etimologicamente explica-se pela origem grega. Oikos, casa, e logos, tratado. Além dos elementos biológicos, há que se considerar no meio ambiente, na mesma perspectiva de valorização da vida, os padrões éticos, morais, religiosos das condutas e relações sociais. Esses padrões purificam o meio social e contribuem para a purificação do meio biológico. Ambos são meios ambientes e produtos. Primeira frase dita pelo Papa João Paulo II. Quando da sua vinda ao Brasil, em 1997. A arquitetura de Deus e dos homens. João Paulo XI, 1997. Nessa arquitetura também define-se o sentido do trabalho. Trabalho é realização do homem. A qualificação do trabalho é, portanto, a qualificação do homem que o realiza. A dignidade humana, da vida, impõe a segurança, a garantia do trabalho. Tanto assegurar oportunidades de trabalho e de cursos de formação quanto valorizá-los, pois o conceito social do trabalho reflete no conceito social dos cursos de formação são direitos e deveres da vida cidadã. O trabalho é parte dignificante da condição de humanidade. A sua carência ou subvalorização, tanto quanto a mais-valia que explora o trabalhador ou subtrai da criança o direito de viver sua idade, seu tempo, são violências e poluições do meio humano, por meio da desqualificação ou esbulho do trabalho. Educar com e para valores implica, necessariamente, formar cidadãos capazes de refletir e agir em favor de maior distribuição dos bens sociais e dos meios de alcançá-los. A concentração ou elitização dos bens resulta em sacrifício de muitos e privilégio de poucos. Valorizar o trabalho é, também, atribuir-lhe o valor salarial correspondente. Salário é honorário e, portanto, questão de honra. Honrar o trabalho é honrar a vida humana e sua dignidade. Nesse sentido, qualifica-se o trabalhador, sua formação e suas ferramentas. Conhecimento é recursos que se produzem pela ciência e pela tecnologia. Ciência e tecnologia. Vive-se a era da sociedade tecnológica, propiciada pelo avanço científico. A sociedade tecnológica traz recursos e desafios. Ambos convocam a escola a, novamente, refletir sobre conhecimento e valores. Um dos sentidos dessa reflexão se faz sobre o porquê e para que se produz. E se ensina conhecimento e sobre suas implicações éticas. A tecnologia, resultado da produção científica do conhecimento, traz contribuições ao homem, na mesma medida em que lhe traz compromissos.
Em meio a esses compromissos contemplam-se a finalidade do uso e o princípio da democratização do acesso ao conhecimento das linguagens e recursos tecnológicos. É necessário que o uso da tecnologia se faça para o benefício humano, social. É necessário garantir a democratização do acesso, para que não se instale mais uma forma, mais um tipo de seletividade, elitização e privilégio social. Além desses desafios, outros se apresentam nesta sociedade tecnológica, a partir da rapidez com que se dá a evolução do conhecimento. Para quem ensina aprende, para quem supervisiona o processo didático, acompanhar essa evolução significa manter uma atitude constante de estudo, reafirmando-se, portanto, a relação entre ação supervisora, ensino-aprendizagem, estudo, pesquisa. A atitude de estudo e pesquisa é, essencialmente, uma atitude crítica reflexiva. Reflexão e crítica aplicam-se à leitura do texto escrito, informatizado, teórico-científico ou do cotidiano, das conversas, dos meios de comunicação de massa. Reflexão e crítica são atitudes da vida e do trabalho, potencializadas, quando seu objeto é ensino-aprendizagem do conhecimento, valores, educação, cultura. Cultura. A cultura é uma das expressões de identidade, de nacionalidade do povo. Cultura, portanto, é linguagem, é a arte, são realizações pelas quais se manifestam elementos significativos da história do país e do seu sentimento de nação. A cultura, como aspecto da vida cidadã, merece um tratamento, no currículo, de modo a desenvolver valores de respeito, de preservação e de criação. Preservar, respeitar a cultura, tanto quanto conhecer. Lá, são propósitos de todas as disciplinas que constituem a organização curricular. A cultura é objeto de conhecimento e consideração, com lugar em todos os conteúdos, nas suas relações, nas suas atividades integradoras. Não se faz educação ou ensino educativo sem conhecimento e valorização cultural. A cultura popular é, então, vinculada à erudita, com igual importância na formação escolar, pois não se faz desenvolvimento cultural, letrado, intelectual, sem atenção às instituições, aos costumes, às realizações artísticas, às várias linguagens sociais. Linguagens. As linguagens, como direito e dever da vida cidadã, apresentam-se como veículos de comunicação e expressão a serem compreendidos e respeitados em suas várias formas, grupos sociais, raças e etnias. O código. Os sinais da língua falada e escrita. Mas também os sinais dos gestos, incluindo aqueles de quem não fala ou ouve, tanto quanto as imagens e expressões culturais, são considerados e preservados. Quando a preocupação é formar para reconhecer, realçar e viver a cidadania. Ainda na perspectiva de direitos e deveres, há que se observar, com especial atenção, a linguagem tecnológica e seu acesso pelas vias da educação, que é de todos é para todos. E ainda como direito e dever educativos, é necessário que se desenvolva a leitura crítica das mensagens veiculadas nos meios escritos, falados, televisionados, informatizados de comunicação, para que se mantenha o valor da autonomia de pensamento, da liberdade de opinião. E as linguagens servem, então, não só para se comunicar, mas também para se refletir sobre o presente, em vista de um futuro que se pode fazer melhor. Em síntese, esses temas da vida cidadã servem ao propósito integrador das áreas de conhecimento, constituídas pela língua portuguesa, língua materna, para populações indígenas e migrantes, matemática, ciências, geografia, história, língua estrangeira, educação artística, educação física, educação religiosa, considerando-se a carga horária mínima anual de 800 horas. Assim, a vida cidadã apresenta-se como referência de valor no currículo do ensino fundamental.
Essa mesma referência prossegue no ensino médio, como se observa nos termos da Resolução N. 15/98, do Conselho Nacional de Educação, CNE. Meri Rangel 85. O artigo 2º da Resolução N. 15/98 do CNE retoma a Lei N. 9.394/96 para destacar valores e os fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática, e os que fortalecem os vínculos de família, os laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca. Princípios estéticos, políticos e éticos são destacados, na Resolução N. 15/98 do CNE, com ênfase na estética da sensibilidade, na política da igualdade, na ética da identidade. Na estética da sensibilidade pontua-se a capacidade de criar, de buscar o novo, de sentir. Na política da igualdade renova-se a atenção aos direitos e deveres do ser humano e ser cidadão, constituindo identidades em meio a um mundo plural, mas equitativo. Na ética da identidade propõe-se a superação de dicotomias entre o mundo da moral e o mundo da matéria, o público e o privado, aproximando-os por valores sociais e humanitários. Definem-se, então, competências básicas para aprender, com autonomia, criatividade, criticidade, compreensão do mundo, do conhecimento, da ciência e tecnologia, das linguagens. Nesse sentido social, ético, humanista, as escolas devem entender os conteúdos como meios e não fins, privilegiando as linguagens que os produzem e os comunicam, as metodologias diversas pelas quais se ensinam, e a afetividade, o sentimento de quem os aprende. Entre os princípios pedagógicos do currículo encontram-se a interdisciplinaridade e a contextualização. Pela interdisciplinaridade realça-se a interlocução entre as disciplinas, seu foco nas circunstâncias do real, no desenvolvimento de competências comuns ao processo de aprendizagem, sendo contemplados os aspectos intelectuais, sociais e afetivos. O foco no real é também princípio de contextualização do ensino-aprendizagem, observando relações entre teoria e prática, conhecimento e vida cotidiana, valores pedagógicos e sociais. Esses princípios refletem-se nos propósitos da Base Nacional Comum dos Currículos do Ensino Médio, estruturada em 3 áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Em linguagens, códigos e suas tecnologias pretende-se a compreensão crítica das diferentes linguagens, seus códigos e usos, com atenção à língua portuguesa, línguas estrangeiras modernas e às tecnologias da comunicação e da informação. Em ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, pretende-se a compreensão crítica das ciências, sua relação com a tecnologia, sua utilização e valor social. Gráficos, diagramas, expressões algébricas para a previsão das tendências, extrapolações, interpolações e interpretações, conhecimentos de física, química, biologia, conhecimento geométrico. São explicitados constituindo, portanto, focos de atenção na área. Em ciências humanas e suas tecnologias, pretende-se a compreensão crítica da sociedade, sua relação com a tecnologia, seus valores históricos, políticos, econômicos, culturais, institucionais. Nos 2 parágrafos que complementam a definição das áreas, enfatizam-se o tratamento interdisciplinar e contextualizado de educação física e arte, como componentes curriculares obrigatórios, e os conhecimentos de filosofia e sociologia como necessários à formação para a vida cidadã. O ensino médio terá um mínimo de 2.400 horas, das quais pelo menos 75% destinadas à base comum.
Na parte diversificada, inserem-se as línguas estrangeiras modernas que, além de uma obrigatória, outras poderão ser oferecidas pela escola, a seu critério. A formação profissional para o exercício de profissões técnicas poderá ser proporcionada, distinguindo-se, entretanto, da preparação básica para o trabalho, que deverá estar presente tanto na base nacional comum, como na parte diversificada. Ainda quanto à habilitação profissional, os estudos concluídos no ensino médio, tanto da base nacional comum, quanto da parte diversificada, poderão ser aproveitados. Entretanto, os estudos estritamente profissionalizantes, realizados de forma concomitante ou posterior ao ensino médio, deverão ser realizados em carga horária adicional às 2.400 horas mínimas do currículo. Em linhas gerais, esta é a nova proposta curricular. Observando-se fundamentos dessa proposta, constata-se que os valores sociais, humanos, entre eles a cidadania, a ética, associados ao uso da tecnologia, a interdisciplinaridade e a contextualização dos conteúdos, são alguns dos parâmetros nucleares. Assim, no final dos anos 90, as escolas encontram-se em fase de reestruturação dos seus currículos. A compreensão da nova proposta, o seu debate, as dificuldades de sua implementação, conciliando-se os parâmetros das normas com os das condições humanas, de formação docente, e materiais são algumas das implicações e desafios desse momento, especialmente quando se considera necessária a relação de reciprocidade entre prática, teoria, norma e, novamente, prática ou, em outras palavras e com o mesmo sentido, reflexão. Essas implicações tocam especialmente o trabalho supervisor, na sua coordenação, organização em comum, de oportunidades de estudos e trocas, estimulando-os e coletivizando-os. Oportunidades de estudos e trocas, estimulados, coletivizados, aplicam-se também à atuação supervisora frente à elaboração, avaliação e integração dos programas. Supervisão. CD. 7. Capítulo 4. A supervisão dos programas. Os programas de cada disciplina são construções coletivas de professores. A sequência, ou seja, o curso da ampliação e aprofundamento de conceitos, de aplicações, de raciocínio. É também elemento de estudo e avaliação dos professores. Numa perspectiva de interdisciplinaridade, a construção coletiva dos programas requer do supervisor o incentivo e o planejamento de oportunidades nas quais se reúnam professores de diversas disciplinas de uma mesma série de uma mesma disciplina em diversas séries. Os valores da vida cidadã e outros temas relevantes ao desenvolvimento sociocognitivo serão referências para a integração de conteúdos e para o seu tratamento interdisciplinar e contextualizado. É esse o sentido da supervisão dos programas, aos quais se associa a escolha de livros didáticos que serão adotados como apoio, mas não como limites, ao estudo dos alunos. Supervisão. CD. 8. Capítulo 5. A supervisão da escolha de livros didáticos. Escolher livros é escolher recursos de apoio ao processo de ensino-aprendizagem, é escolher conhecimento e valores. Porque em todo conhecimento existem valores e intenções que substanciam esse processo. É este o conceito que fundamenta a orientação supervisora das decisões coletivas dos professores sobre os livros a serem adotados. O trabalho do professor requer estudo, exatamente porque o conhecimento os valores que lhe são aderentes constituem substância do que, para que e como ensinar. Se, por um lado, há valores universais que transcendem o tempo, a fé, a fraternidade, a liberdade, a cooperação, o amor e outros que dignificam o ser humano e a vida, por outro o conhecimento, na nossa sociedade tecnológica, avança, rapidamente, pelos caminhos da pesquisa.
Nesse avanço, conceitos são superados, questões perdem o sentido, fatos são revistos, enfim, configura-se um desafio a quem trabalha com esses elementos de currículo, a espinha dorsal do conteúdo escolar. No desafio que a evolução e reconstrução do conhecimento nos põem, algo novamente se destaca: a importância do estudo. É preciso que os professores leiam sobre suas disciplinas, façam assinaturas de revistas específicas, analisem, criticamente, os artigos e partilhem com os colegas. Ler não é apenas concordar ou repetir. Sabe-se que pode haver bem mais nas entrelinhas do que nas linhas dos textos. Contudo, não se pode, hoje, trabalhar com conhecimento sem acompanhar a sua trajetória no curso das pesquisas e possíveis renovações conceituais. A leitura de artigos nos quais se discute o conhecimento da disciplina e seus avanços, mas também dos livros propostos pelas editoras é condição prévia, é pré-requisito ao professor, na sua competência profissional e, mais amplamente, na sua função educativa e, portanto, valorativa. Ler, acompanhar a evolução do conhecimento, selecionar livro, como tudo que se faz numa comunidade escolar, são atos coletivos. Desse modo, é coletivamente, com todos os colegas que trabalham com a mesma disciplina, em todas as séries, que se decide sobre os livros a serem adotados. Nas trocas entre os professores estabelece-se um fluxo de contribuições e aproximações. Estamos num coletivo, e isto significa que o acerto ou desacerto de cada um refletem no todo. É importante que a escola trate o momento da decisão sobre a escolha de livros com muito cuidado e atenção, de modo que isso se dê com a participação e critério de grupo, observando-se o estado do conhecimento, qualidade de valores, correção e atualidade de conceitos. A escola deve, portanto, planejar, organizar o momento em que as editoras ou mesmo os órgãos oficiais do sistema lhe oferecem livros, e os professores, em conjunto, os recebem para ler, trocar impressões, estudar e decidir. Reafirma-se que o livro não limita o conhecimento e o valor que serão objetos de estudo de alunos e professores. O livro é um dos meios didáticos para o trabalho por meio da leitura, da análise de conceitos e da realização de exercícios, que propiciam conteúdos, o desenvolvimento de habilidades de raciocínio e maturação de atitudes e conceitos de vida. E esses princípios da orientação supervisora da escolha de livro aplicam-se também à supervisão do planejamento. Supervisão. CD 9. Capítulo 6. Supervisão do planejamento de ensino. Assim como o livro didático, o planejamento de ensino não limita, mas prevê as ações didáticas. Supervisionar o planejamento de ensino é orientar conceitos e critérios, procurando, mais uma vez, garantir oportunidades de sua construção coletiva. O planejamento de ensino, seja de curso, de unidade ou de aula, inclui os objetivos, o conteúdo, os procedimentos, a avaliação, a bibliografia. Afasta-se, mais uma vez, a crítica tecnicista, compreendendo-se os planos como roteiros refletidos coletivamente, de modo a organizar o trabalho, entendendo que o previsto nesta organização poderá ser alterado, de acordo com as circunstâncias da prática. O momento de planejar coletivamente é também o de pensar a contextualização e a interdisciplinaridade. O plano não é papel para arquivo, mas encaminhamento de ações conjuntamente refletidas. Reflexão continua sendo, portanto, referência para o processo de orientação e coordenação supervisoras, que se aplicam, também, aos métodos de ensino. Supervisão. CD 10. Capítulo 7. A supervisão dos métodos de ensino. Métodos, individualizados ou em grupo, e técnicas de ensino são meios didáticos que encontram sentido e finalidade na aprendizagem.
As teorias, os princípios pedagógicos, psicológicos, didáticos são conhecimentos cujo estado e evolução o supervisor acompanha e considera para efeito do seu avanço no sentido e no significado da praxis. No bojo do conhecimento metodológico encontram-se princípios, como os da relação entre forma, conteúdo e contexto, compreendendo-se que a recorrência a métodos e técnicas se faz de acordo com o conteúdo, os sujeitos e as circunstâncias é contexto de sua aplicação. O conteúdo, o sujeito e o contexto são também condicionantes da avaliação. A supervisão da avaliação. A avaliação é ponto sensível, nevrálgico do processo de ensino-aprendizagem. Embora o conhecimento sobre avaliação esteja suscitando, com frequência, problemas de pesquisa, apesar das teorias com as quais tem se procurado elucidar esses problemas, em vista de procedimentos menos discriminatórios, hierarquizados, seletivos, a complexidade e os impasses permanecem. Assim, acompanhando o debate que fomenta os avanços teóricos, o supervisor, que tem, concretamente, na prática de sua escola, a vivência das dificuldades, dos desdobramentos pedagógicos e sociais da avaliação, pode fazer das experiências objetos de análise e possíveis reformulações de conceitos e condutas. É também nesse sentido, de avaliar a avaliação que os conselhos de classe não se concentram em resultados, mas alargam a sua visão, associando esses resultados ao processo, tanto do aluno como dos professores. Reavaliam-se, portanto, os conceitos, os procedimentos e instrumentos com que se verificam os produtos da aprendizagem, procurando-se, ainda, meios de qualificar e contextualizar a avaliação, focalizando as atividades do dia a dia, os níveis de participação e possíveis contribuições trazidas da experiência, do conhecimento espontâneo dos alunos. Essa análise oferece também subsídios à recuperação. Supervisão. CD. 11. Capítulo 8. Supervisão da recuperação. Supervisionar a recuperação é orientar e coordenar atividades que, em processo, ou seja, no dia a dia das aulas, revisem, reexpliquem, reexemplifiquem os tópicos do programa nos quais, observando-se as verificações, revelaram-se dificuldades dos alunos. A orientação e coordenação supervisoras consideram, então, os critérios da prática e seu respaldo teórico, realçando os cuidados de variar exercícios, formas e vocabulário das explicações, com especial atenção para os exemplos, tanto formulados por professores como por alunos. Os exemplos são situações de aplicação do conhecimento, de elucidação de conceitos e se tornam tão mais significativos quanto mais associados à vida, às experiências e quanto mais decorrentes de um enfoque interdisciplinar, que amplia sua significância. Finalmente, a supervisão pedagógica e seu objeto, o processo de ensino-aprendizagem, insere-se num projeto pedagógico de escola e, recorrendo aos fundamentos teóricos desse processo, com especial atenção à didática e ao currículo, não só assume como, reafirma-se, incentiva nos professores a atitude de estudo e pesquisa. Supervisão. CD. 12. Capítulo 9. Supervisão e projeto pedagógico da escola. A supervisão participa do projeto pedagógico da escola, da sua elaboração, os componentes estruturais, conceituais, os fundamentos, finalidade, e da sua utilização, como referência, não só do que é, mas também do que se pretende que seja o trabalho educativo. Projeto é algo que se quer alcançar, aponta a meta, mas também indica o caminho. É algo de hoje e, como tal, expõe e explica o que se faz no presente. É algo do passado porque nele encontra os fundamentos, os percalços, os fatores de avanço. E algo do futuro porque, aproveitando o passado e contemplando o presente, faz uma projeção do amanhã. Assim, entre outros elementos, o projeto traz a finalidade da educação, da escola, o histórico, a origem, o percurso,
o contexto do bairro, da cidade, do estado, os objetivos específicos do trabalho educativo a que a escola se propõe, a comunidade, os pais e sua participação, a organização estrutural e funcional, os planos dos setores, o currículo, o processo de avaliação e recuperação. Pelas definições e projeções que se encontram no projeto, pela identidade da escola, que nele se traça, os diversos setores e serviços, a direção, a orientação educacional, a supervisão, os serviços administrativos e de apoio, alinham-se e complementam-se em suas funções, com professores, alunos, pais, comunidade. Sem perda da especificidade das funções e serviços, eles se articulam em vista da mesma finalidade e dos mesmos objetivos educacionais. É nesse sentido que setorizar a escola é atender às especificações do trabalho, sem desagregá-lo ou dividi-lo em seus propósitos. É nesse sentido que setorizar não é sectarizar, mas compreender que o conjunto se faz pelos elos comuns da pluralidade. E o projeto pedagógico da escola será, então, mais uma referência, mais uma fonte de estudo, integração do trabalho, pesquisa, estimulados pelos setores da escola e, em especial, pela supervisão. Supervisão. CD 13. Capítulo 10. Supervisão e pesquisa. O princípio da relação ensino-pesquisa é também princípio da ação supervisora. A pesquisa é focalizada pela supervisão, de modo a entender que o professor é não apenas sujeito, mas participante de investigações, e que a escola não só é instância de ensino, mas também de produção de conhecimento. A escola, local, por excelência, por natureza, de implementação do processo didático, é espaço de pesquisa e aproveitamento dos seus objetos para reconstruí-los à luz de fundamentos teóricos, considerando-se, também, os que são explicitados e assumidos no projeto pedagógico. A coordenação supervisora incorpora, portanto, a coordenação de pesquisa, de modo que os problemas do cotidiano sejam aqueles que suscitem o estudo sistematizado, desenvolvido em bases teórico-metodológicas. Desse modo, a pesquisa amplia a compreensão do processo didático, das ações e relações que nele têm curso, propiciando decisões fundamentadas, perspectivas de avanços do conhecimento e das práticas. A pesquisa também é objetivo comum, que motiva, mobiliza e aproxima professores e setores, de modo que cada caso ou experiência sejam objetos de análise conjunta, de forma crítica e sistematizada. E a escola, então, amplia os horizontes de suas contribuições à comunidade que se utiliza de seus serviços, e a educação, que nela se sintetiza. Finalmente, mas sem finalizar, encaminha-se para novas análises a concepção de que a ação supervisora é abrangente e ao mesmo tempo específica. O abrangente está nas articulações, nas coordenações, organizações em comum, de muitas atividades, promovendo a sua integração e a das pessoas que as realizam. Nesse sentido, a supervisão, na sua visão sobre o tem a sua especialidade nucleada na conjugação dos elementos do currículo, pessoas e processos. Desse modo, a especialidade supervisora caracteriza-se pelo que congrega, reúne, articula, enfim, soma e não divide. Ser especialista é dedicar-se às questões específicas do seu trabalho, conhecimento, formação e prática, enquanto partes de um todo, de um projeto comum. Enfim, menos numa perspectiva de finalização e mais de continuidade, deseja-se que este texto incentive o debate da supervisão e se reconstrua nos projetos das escolas, nos fundamentos e práticas dos supervisores e nas contribuições de cada leitor. Supervisão. CD 14. Fim do livro Supervisão, do Sonho à Ação. Uma prática em transformação. Esta é uma gravação produzida na Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, em 02 de junho de
2010, com voz sintetizada, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, comercialização e reprodução, locução. Fernanda, Biblioteca Braille do Amazonas, a luz através dos dedos, B A M. Produção, Eliana Monteiro.